E pra gente começar, Clarice, queria que você falasse um pouquinho dessa tua história, principalmente dessa transição do mundo do churrasco. Podia contar um pouquinho de como é que foi essa tua transição Sim. de carreira e como é que você entrou pro mundo do churrasco e o que você vem fazendo hoje, né, nesse teu trabalho. Eu acho que a gente tem, eu sempre falo que nós temos o ser humano, né? Ele nasce com talentos, ele nasce com um olhar delicado sobre algumas coisas e a gente ao longo do tempo vai criando, né? Nós vamos nos alinhando, né? Vamos nos conectando com profissões ou atividades ou oportunidades de desenvolver isso ao longo do tempo. Eu mudei, na verdade, 2 vezes de carreira, né? Eu sou da área de comunicação, sou publicitária. Trabalhei 15 anos no grupo RBS, na área de marketing, comunicação, divulgação, criação de projetos, curadoria com projetos culturais para apoiar, né, através de produtos que a empresa tem, né, tinha e tem. E eu me conectei também com a área cultural. Fui para a área cultural depois de 15 anos, trabalhei 20 anos mas o churrasco sempre me acompanhou. Eu sempre gostei de fazer, porque, né, eu sou de Passo Fundo, né, nasci em 1965, tenho 58 anos, já, né, bem rodada, como se diz. e sempre assim, gostei, porque o interior, né, para quem né, tem nessa era analógica, a televisão surgiu depois, enfim, a gente então se vivia muito pátio de casa, né? O pátio de casa eu sempre falo que é o mundo no interior, ou enfim. Então eu sempre ficava em volta da churrasqueira, porque meu pai adorava fazer, meus pais, né, já faleceram, mas eles adoravam cozinhar, minha mãe na cozinha, meu pai na churrasqueira, sempre inventava alguma coisa, recebia gente, e eu ficava em volta sempre, e sempre me gostei dessa. Eu acho que é a alma pé no barro, né? Que eu acho que é a essência de estar em volta e curtir e valorizar, né, o fogo. Então, eu saí de Passo Fundo e depois eu morei em vários lugares, né, eu morei em várias capitais, sempre fui curiosa, né, de vivenciar outras culturas, né, eu valorizo muito o repertório, acho que nós somos feitos de repertórios, então quanto mais a gente consegue vivenciar as coisas e se jogar no bom sentido para entender, né, outras culturas, outras formas de pensamento, então isso é uma riqueza. Então eu fui viajando e vivendo em outros lugares e o churrasco sempre me acompanhou. Então era uma forma de eu transformar, né, de juntar os amigos, colegas de trabalho, juntar a família, e sempre me chamava a atenção, puxa, não tem nenhuma mulher fazendo isso. Sempre você assou. Sempre eu assei, né? Ou quando não era eu ficava dando pitaco, sabe? Botando, olha. Mas assim. Os pitaqueiros é o que mais tem no churrasco. Sempre. O cara bobeia, vai lá, vira o espeto. Mas observando que nem todo mundo sabe fazer, Claro. que tem toda uma, né, o fogo, isso é uma técnica, né? Realmente tem uma ciência aí, mas a minha, assim, na época era muito empírica, era muito intuitiva, de observação. Então, a gente estava falando, né? Eu não sabia nem como é que era um Angus e um Hereford, não sabia como é que, né, qual era raças britânicas, zebuínas e taurinas, enfim, não tinha noção de muita coisa. Eu tinha, né, o meu foco era dentro da churrasqueira, a churrasqueira. Mas aí tu tá assim, quando que isso se torna, né? Porque até então tu tá rodando o mundo, tá fazendo outras coisas, Isso. trabalhando numa área totalmente diferente. Totalmente diferente. O churrasco nunca foi o começo, ele sempre era o fim para alguma comemoração, alguma coisa assim. Mas dizia muito de mim, como eu me relacionava com o mundo, como eu me relacionava com as pessoas, de uma forma né, que tem uma espontaneidade, que tem uma verdade, que tem uma troca muito que eu acho que é tudo que a gente busca, né? Algo que seja genuíno, vamos dizer. E eu estava, né, um período da minha vida, chegando próximo aos 50 anos, né, trabalhando, eu me especializei em captação de recursos, né, na área cultural e produção. E a área cultural já estava, né, porque eu peguei, assim, uma coisa bacana, eu peguei a mudança de mercado. Eu sempre, por algum motivo, né, eu até mandei fazer uma camiseta chamada Protagonista, né? Eu sempre
entrei nos meus desafios como pioneira. Então, eu comecei a fazer captação de recursos quando não tinha lei de incentivo, quando tinham poucas empresas investindo, né, sem política cultural, mas sabendo que existe um mercado ali que era possível conversar. Então, eu criei um mercado também, me destaquei nessa área. Só que passar chapéu para buscar recursos para cultura é muito desgastante depois de um tempo, né? Porque imagina, eu fiquei 20 anos. Então, eu peguei o início desse, né, do mercado, das empresas no Rio Grande do Sul, se dando conta que a comunidade importava, né? Que tem uma riqueza ali que é importante investir. Mas isso foi mudando com o tempo. Eu digo, não, tô aí, né? Num momento de crise, mas principalmente porque eu acho que chega um momento também, pela minha história, que a gente vai... que eu quis também entender, né, pegar o fio da meada. O que sempre me acompanhou? Né? O churrasco. Tá, mas por que as mulheres não fazem? Por que as mulheres não estão ali? Isso há 10 anos atrás. Puxa, tem muito poucas mulheres. Por que elas não fazem? Elas não fazem porque é um conhecimento passado de pai para filho. É um reduto muito masculino. É um lugar que o filho tem acesso, ou, né, ou é muito... Coisa de homem, isso aqui coisa de homem, e as mulheres estão... elas cuidam de outra coisa. Os homens ficam na churrasqueira, né? E as mulheres ficam na cozinha. Isso. Então... Era, né? Eu acho que ainda tem um pouco... né? A gente mudou bastante desde que eu comecei. Eu impulsionei para que isso acontecesse, eu empoderei as mulheres, eu trouxe conhecimento. Né? E então essa mudança foi quando eu me dei conta disso. Eu digo, puxa, eu vou desenvolver um projeto, um curso, né, para as mulheres, para que elas possam se aproximar da churrasqueira, né? Porque quando a gente fala em churrasco, em churrasqueira, né, nessa cultura, ela tem várias camadas. A gente não está falando só da carne, a gente não está falando só da churrasqueira, a gente não está falando só, né, a gente está falando sobre uma cultura, sobre algo, como a gente estava falando, diz respeito a uma forma de celebrar, uma forma de reunir as pessoas, uma forma de compartilhar momentos interessantes, né, de conversas, de amizade, Então, essas camadas todas me chamaram a atenção pelo meu olhar 360 graus, né, que vem da comunicação, da cultura, do meu repertório, da minha influência, ter nascido no interior, né, de ter convivido. Quando que cai essa ficha, assim? Como é que é o teu processo no sentido de acabou aqui, eu vou para outra? Porque a gente conversou com algumas pessoas aqui, né? E alguns deles fizeram essa mudança. Assim, cara, tu tava super bem, tu tava num lugar, tu tava numa zona de conforto, né? Que é a palavra. E aí, de repente, tu resolve, larga tudo e vou para outra. Tem aquele bichinho que tá incomodando. Como é que funciona isso para ti? Eles, cara, porque assim, vou botar a cara lá. Tu falou muito em protagonista, em pioneirismo, né? E vou dar minha cara a tapa lá, vou entrar de novo. Mas tava bom, por quê? Como é que funciona contigo isso aí? Eu acredito muito... Eu não sei, eu acho que existe um movimento do universo que te coloca nesse lugar. Não sei, mas eu acho que é uma questão até de evolução, no sentido de as pessoas que são curiosas, assim, não é por falta de medo, né? Medo, eu sempre tem uma palavra, quem tem medo, né? Então... Os boletos também chegam, né? Os boletos começam a chegar. Exatamente. Então, assim, quando eu fiz essa transição, eu estava muito... Eu acho que essa crise, né? Eu chamo crise porque a crise, ela te movimenta, te faz questionar coisas, né? Eu acho que ela diz respeito ao teu bem-estar, o que te traz paz, o que te traz... o que te movimenta para o próximo degrau, né? E às vezes a gente não sabe para onde a gente vai, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a entender que a área cultural, né, esse mercado, ele já estava num outro momento e eu não tinha mais aquela energia, né, para abrir as portas, para abrir janela, para entrar pelo buraco da fechadura, como eu fazia, né, abrindo espaço. A gente tem que parar um pouquinho, né? No meu TEDx também tem isso. Às vezes a gente tem que parar, né? E fazer uma reflexão. E esse parar, ele é muito assustador, porque os boletos chegam, né? O mundo lá fora tá 1000, né? E a gente tá só olhando. Tá, e agora, o que eu faço? Fora o julgamento das pessoas também, né? Fora o julgamento. Então, assim, foi bem complexo no início, porque eu estava
né, com ainda oportunidades na área cultural, estava, né, envolvida em produções, né, de exposições, de alguns projetos de teatro, captação de recursos para livros, e eu estava assim, puxa, quero parar, quero dar um... Só que tu não pode, né? Então, essa transição foi tomando forma à medida que eu fui também colocando foco, né? Pela minha experiência na comunicação, eu também consegui né, fazer com que esse curso, com que essa abordagem se tornasse algo... tivesse uma reverberação especial também, né? E que houvesse um olhar diferente. Puxa, por que a Clarice está fazendo aquilo, né? Por que ela está olhando para as mulheres e trazendo elas para... O que ela está provocando no mercado? Como é que ela está... Daí, dessa incomodação, vou fazer um curso... Tem uma caminhada aí nesse meio de ter validades. Cara, eu asso bem carne mesmo? Será que eu vivo disso? Passou isso? Como é que é essa relação? Porque todo mundo gosta, né? Ou quase todo mundo gosta de carne. Modéstia à parte, nós dois, né, Bruno? Nós gostamos bastante. Pelo tamanho mais de comer do que de assar, né? Mas tem aquilo, tu assa bem, assa tu, tem aquela validação ali, tem aquela turma ali dentro, cara, vai. Tem a turma que incentiva e que momentos assim, tá, agora eu vou fazer um curso, já tava assando, já começou, vou fazer um churrasco pra turma, dá pra ganhar dinheiro com esse negócio? Bom, é muito desafiador quando a gente sai, né, de um projeto que já está consolidado, que foi no meu caso, como captadora, produtora na área cultural, e resolve colocar os dois pés, né, como assadora, né, como professora de churrasco começou. Muito desafiador. Então, eu acho que uma coisa importante, né, para quem está nesse movimento, eu acho que chega um momento também que a gente vai fazer opções, né, que te coloquem em algo que diz mais respeito ao que tu gosta. E eu gosto de falar uma coisa, a gente, por mais simples que seja aquilo que tu faz, no meu caso, ensinar as mulheres a fazer churrasco, tu consegue movimentar, né, um universo que para aquelas pessoas faz sentido.